Falar agora do Trump e do Darren. Toda vez eu esqueço o nome dele. P. Diddy. P. Diddy. P. Diddy, que era Puff Daddy. É, né? Puff Daddy. Que eu fico confundindo Daddy com Diddy. Você Então, quer pode ser, então vai, fica à então vontade. já que tá aí, fala um pouco dele. Da relação de Trump Não, com ele? Não. Fala dele depois do Trump. Ah, tá bom. Então, o Sean Combs, que é o nome dele, que ficou conhecido como Puff Daddy e depois P. Diddy, ele começou a trabalhar numa gravadora norte-americana como estagiário, né? E eu não vou me lembrar o dono dessa gravadora, inclusive porque todos esses caras morreram, né? Das 5 pessoas que fundaram essa gravadora, todos tiveram morte misteriosa. Morreram? Só sobrou o P. Diddy. Todos eles morreram de forma misteriosíssima. Ou problema pulmonar ou no coração, assim, repentinos, né? Inclusive a ex-esposa do P. Diddy, né? A Kim Porter morreu assim. Ela estava lançando um livro de memórias com todas as histórias dele escabrosas. Aí ele fez uma visita à casa dela no dia seguinte ela passou mal e morreu dentro de casa. Aí falaram que ela... Só coincidência. Foi um problema no coração, tinha um problema no coração, no pulmão. Acho que ele botou algum açúcar ali no café dela, não sei. Disseram que ele deu um comprimido pra ela, né? A imprudência dela de tomar esse comprimido, né? Não sei se ele forçou, né? Então, assim, o P. Diddy, ele começa como estagiário numa gravadora, mas aí ele atrai, assim, a atenção do Clive Davis, que é um produtor da Whitney Houston, né? Dessas grandes cantoras e tal. E ele começa a virar o braço direito do Clive Davis, né? E o Clive Davis, ele tem uma certa conexão com alguns serviços de inteligência, né? Isso não é tão bem documentado, mas ele tem coisa que eu não gosto de falar assim, tão descaradamente. Não pode. Tem que usar uns eufemismos. Serviço de inteligência do Oriente Médio. Entendeu? Tá. Um desses lá. Chuta algum aí, né? Não gosto de citar os nomes, não. Às vezes, quando eu tô meio chateado, eu cito. Então, assim, o Clive Davis inicia o P. Diddy nesse bastidor do poder. E ensina ele como é que ele faz para lançar as celebridades. Então o Clive Davis lança o P. Diddy, mas existe aí uma lenda que, na verdade, para ele ser lançado, ele precisou fazer alguns serviços de natureza libidinosa aí pro Clive Davis, né? Então ele aprendeu isso. A gente controla os nossos talentos através desses serviços aí libidinosos. E o Clive Davis, depois do segundo casamento, ele falou que ele era bi e tal, né? Então ele assumiu que ele guarda desse tipo de coisa. Então o P. Diddy, ele começa assim, né? Ele era o menino prodígio primeiro do R. Kelly, né? Depois do Clive Davis. E aí ele se torna um bilionário improvável. E a gente tem uma série de bilionários improváveis no mundo, né? Como Epstein, né? Epstein era um cara que disse que ganhou dinheiro fazendo no mercado de câmbio, né? Mas eu não sabia, acho que eu não sabia nem o que era derivativo, operações. Era um cara completamente leigo, né? Então, você via que o cara era um personagem, né? Quem disse isso foi o Eric Weinstein. Eric Weinstein era diretor do Thiel Capital, que era o fundo de investimento do Peter Thiel, né? Que é o ex-sócio do Elon Musk lá no PayPal, e hoje ele tem, entre outras empresas, a Palantir Technologies, que fornece tecnologia de espionagem para a CIA, né? E tá apoiando o Trump. Quem conhece a história já sente uma certa dicotomia, né? Poxa, o Trump luta contra o Deep State e um dos grandes apoiadores dele é um cara do Deep State. Deep State, ele fica estranho. Uma classe desunida, hein? Um cara que ajuda a CIA a perseguir os apoiadores do Trump, né? Apoia o Trump é estranho. Como o J.D. Vance, né? O vice do Trump é também um menino prodígio do Peter Thiel. E aí você pensa assim, né? Eu vou voltar no P. Diddy, mas o J.D. Vance, ele tem um filme hollywoodiano sobre a história dele, um garotinho que deu a volta por cima, uma família destruída. Eu não me lembro o nome do filme, eu vi esses dias aí, mas é a história do J.D. Vance. Aí eu pergunto, será que um cara que é antissistema será celebrizado por Hollywood? Eu acho muito difícil. É improvável. Acho mais provável ele ser um menino prodígio do sistema, que está ali como vice do... O Trump poderia ter escolhido pessoas incríveis, né? Talvez uma mulher afro-americana, né? Isso quebraria aquela ideia de que ele é machista e preconceituoso. Mas, como é o caso... Esqueci o nome
Tem uma ex-deputada americana que ela é havaiana e ela é veterana do exército. Ela não é afro-americana, mas ela é woman of color, né? Porque ela é uma descendente de havaianos, né? Morena. Todo mundo falou, cara, o Trump poderia ter colocado ela, né? Aí ele põe logo o J.D. Vance, que é um senador assim meio inexpressivo, né? Então, por que isso? Então, o P. Diddy, ele, assim como o Jeffrey Epstein, na minha opinião, ele começou a lançar celebridade, virou um bilionário. E tem um ex-funcionário dele, que era um rapper famoso. Cara, eu tô meio chateado que eu tô esquecendo alguns nomes aqui. Mas esse cara entrou com um processo contra o P. Diddy ano passado e ele disse que o P. Diddy falou pra ele, ó, o dinheiro que eu tenho não é meu não. Os caras pagam tudo pra mim. Eu não uso meu dinheiro. Eu sou bancado por pessoas poderosas. Aí você fala, poxa, então agora eu tô começando a entender que além dele ser um produtor musical da indústria fonográfica, ele é uma peça no serviço de inteligência, né? Então ele tá comandando uma operação de inteligência. Algo que ficou hoje tá bem claro com o Epstein, né? O Epstein, ele era um filhotinho do Robert Maxwell, que era o pai da Ghislaine Maxwell, que era a companheira dele, né? Porque eles não eram casados. Robert Maxwell, ele era um... Eu não me lembro a cidadania original dele, mas é naturalizado britânico, né? Ele era agente triplo. Ele era agente da KGB, do MI6 e do Mossad. Quando ele morreu, e a morte dele foi super normal, assim, né? Ele tava processando um banco poderosíssimo aí. E ele tava no iate dele, no Saint-Tropez, se eu não tô enganado. E aí dizem que ele tava peladão lá no iate, ele caiu, perdeu o equilíbrio, caiu do iate e morreu afogado. Apareceu afogado. Esse povo tem tudo umas o cara que era um arquivo vivo, né? E aí o enterro dele foi em Israel, foi um enterro assim, todos os atuais e ex-diretores de inteligência estavam presentes, primeiro-ministro. E aí os caras, pô, mas sabia que ele era tão querido, não? Aí eles falam, vocês não têm ideia do quanto ele contribuiu para o nosso país, né? Então, quem lê que entenda, né? Então, assim, o Robert Maxwell que cooptou o Jeffrey Epstein para trabalhar nesse serviço, né? Criando o famoso Compromat, que é o documento comprometedor, nas festinhas lá, que ele filmava tudo, né? Igual o P. Diddy, né? O P. Diddy tinha essa... O P. Diddy aprendeu com o Epstein? Não tem nada a ver? Eu nunca consegui achar eles. Eu ainda não tive tempo de cruzar os dois. Mas eu acho que é o mesmo grupo de inteligência que estava operando um, estava operando o outro. Porque tá meio claro... por causa do Clive Davis, né? O Clive Davis parece que ele tem um certo vínculo assim. É como se o Robert Maxwell fosse o mentor do Epstein e o Clive Davis o mentor do P. Diddy. E o Maxwell e o Clive Davis seriam o contato com a inteligência, né? Que fazia essa operação, né? O Clive Davis é vivo ainda, né? Então, o P. Diddy, ele fazia as festas, né? As famosas free coffees ou white parties, né? E todos os quartos tinha câmera, né? E aí você vê a lista de pessoas do alto escalão aí de Hollywood que frequentavam isso. Então, viram ativos, né? Porque o cara, ou você trabalha para mim ou o documento se torna público. E aí, como é que vai ser? O cara vai acabar trabalhando. Então, é nesse nível, né? E na época da Mônica Lewinsky, isso é um dado interessante. Mônica Lewinsky é tempo do Bill Clinton. Bill Clinton, né? 30 anos. E se você for garimpar a Lewinsky, você vai ver que ela tem um certo vínculo com a inteligência também. Mas, nessa época, um dos maiores espiões de Israel foi preso, prisão perpétua nos Estados Unidos, acusado de espionagem. E aí existe essa notícia, está até no Jerusalem Post, né? Tá no Haaretz, né? Que são os jornais de Israel, dizendo que o Netanyahu chantageou o Bill Clinton e falou para ele, se você não soltar meu espião, a gente vai soltar informações suas que a gente teve acesso. Aí a gente pensa, será que foi o Epstein que levantou essas informações? Entendeu? Porque ele tá na lista de frequentadores da ilha do Dr. Monroe lá. Né? A ilha do... o médico e o monstro, né? Então,
é assim que a operação funciona. E aí, como eu já conhecia muito bem o caso Epstein, né, estudando principalmente os 2 livros que a Whitney Webb escreveu sobre essa história. Whitney Webb é uma jornalista investigativa americana que também saiu fora dos Estados Unidos, mora no Equador, né? Ela conta essa história com uma maneira brilhante. Você entende que muito mais do que uma chantagem era uma operação de inteligência, né? Então, quando eu olhei o caso do P. Diddy, e eu fiz uma série de 2 semanas só sobre esse assunto, o pessoal fala, Daniel, não aguento mais, muda de assunto. Eu falei, cara, quem gosta tá gostando, né? Porque vocês estão tendo uma aula sobre como o mundo funciona. Então, quando eu olhei o P. Diddy, eu falei, isso aqui é um Epstein 2.0. Com certeza. Mais um bilionário que ninguém sabe de onde veio os bilhões. E com o documento comprometedor, compromate russo, né? Clássico. Chantagem. Inclusive dizem que ele tá chantageando um monte de gente, né? Justin Bieber, Usher. Se abrir o bico já sabe, né? Acho que o grande problema foi quando dizem que ele pegou algumas desses vídeos e vendeu na Deep Web por $500 milhões, né? Aí, na mesma semana, apareceu o exército na casa dele com os Hammer lá, levaram os vídeos todos e foram embora. Acho que a ideia não é prender ele, é só tirar os documentos da mão dele, né? Fala, pô, você tá botando na Deep Web nossas coisas? Pô, aí não dá, né? Não dá. Então, eu acho que é um fio ali de Ariadne que se você for puxar, meu irmão, vai aparecer um minotauro ali. Você vai descobrir ali coisas escabrosas. O que você fala da Deep Web? Então, a Deep Web, eu muito sabiamente nunca me aventurei nisso, né? Assim como... Deep Web pra mim é igual aquele navegação anônima. O cara chega e bota lá, navegação anônima, pra ninguém saber o que eu tô pesquisando. Cara, o mais monitorado é a navegação anônima. Porque tá na cara que você tá querendo esconder alguma coisa. Lógico. Entendeu? Pra mim é a mesma lógica do Bitcoin, né? O Bitcoin, depois de muitos anos, eu entrei no Bitcoin só por causa do FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, né? Medo de ficar de fora. Comprei, já tava caro, não me dei muito mal porque ele continuou subindo. Mas pra mim o Bitcoin é a mesma coisa. Sério? Então você tem uma visão diferente do 38. Você conhece o 38? Né? Conheço de venda. Nunca tive a oportunidade de conversar. Por que você acha que o Bitcoin... é um tema interessante. Então, pra mim, nos livros eu comento isso. Hoje você já tem o IP da criação do Bitcoin, bate com o endereço da NSA, pô. Da National Security Agency, pô. Então, pra mim, aquilo ali é um negócio que é o seguinte, a gente vai... Lembra do Irã Contras? Lembra, isso. Vende arma pra Nicarágua? Também. Como é que é esse pagamento? É em espécie? Não, agora pode ser feito em blockchain, pô. Então, eles criaram um negócio pra eles fazerem os comércios deles e também pra enganar a trouxa. Você acha que o Bitcoin não foi criado por esse tal Satoshi? Satoshi Nakamoto. Satoshi. Você acha que não existe esse Satoshi? Ou se ele existir, ele estaria na mão da SEIS? Eu acho que sim. Ou da NSA, né? É lógico, a NSA não vai falar, eu criei o Bitcoin. Lógico. Laranja pra fazer. Não, pior que existe um japonês chamado Satoshi Nakamoto, ele trabalha com tecnologia, ele até hoje fala, não sou eu. Não sou eu. Acho que alguém não gostava dele, falou, vamos usar o nome dele pra sacanear ele. Eu lembrei de um amigo meu que eu tinha no Colégio Francisco, né? Que tinha um cara que era meio louco da escola, que ele sempre marcava encontro com uma menina feia e dava o endereço do Francisco. A menina tocava lá o interfone. Não, vim te conhecer. E, pô, mulher horrorosa, o que é isso? Eram os amigos. Eu acho que fizeram isso com o Satoshi Nakamoto original, fizeram uma pegadinha com ele. Mas assim, eu acho que é uma operação de inteligência também, para mim, o Bitcoin. Eu tenho, eu só compro, nunca vendi, que para mim é como se fosse uma reserva de valor, né? Eu acho interessante, mas é uma coisa brilhante demais para não ser feito pelas mentes brilhantes do mundo da inteligência. Porque se você for pensar, se essas operações de inteligência são financiadas por comércio clandestino de equipamentos bélicos, substâncias ilícitas e pessoas, eles têm um orçamento infinito. Então, um orçamento que não passa pelo comitê de inteligência do Senado americano. Não tem supervisão. É o que eles chamam de black budget, né? O orçamento totalmente oculto. Então, as melhores tecnologias e as melhores mentes estão com esses caras. Então, os maiores gênios do mundo estão trabalhando para eles, porque é o orçamento. E quando não quer trabalhar por livre espontânea vontade, trabalha por livre espontânea pressão, né?
Ou você trabalha pra gente ou a gente inventa um negócio pra te enquadrar aí. E aí acabou, né? Então, assim, quando surge uma tecnologia muito disruptiva assim, eu já falo, acho que veio deles é uma grande honey trap, é aquele potinho de mel que a abelha, me dei bem, né? Daqui a pouco ela é morta, né? Então eu tenho um estudo bem aprofundado, bem documentado sobre isso. Passei uns 6 meses reunindo informações. Cheguei a dar uma espécie de curso sobre isso. Eu dei um curso chamado Proteja Sua Mente. E nesse curso eu trouxe esses dados, né? Tudo ali com as matérias, né? As pesquisas investigativas e tal, as fontes. Mas está nos livros também. Nos livros eu sempre comento sobre esses assuntos.